Você acha que dieta não é pra você? Que você não tem força de vontade suficiente? Ou por vezes você até já começou um planejamento alimentar, conseguiu perder peso por um tempo, mas depois voltou a ganhar esse peso? Se é o seu caso, saiba que o problema não é você, é o modelo que você tá que é errado. E alguns exemplos que se enquadram nesse modelo são aquelas dietas de gaveta que não são feitas exatamente para você, considerando suas individualidades e preferências, mas que são simplesmente copiadas e coladas e replicadas para todo mundo. Se você tem um pensamento de alimentos que são proibidos, que engordam, sabe aquele pensamento de dualidade, pode ou não pode, faz bem ou faz mal. Se você tem comportamentos de compensações, então, por exemplo, você segue por alguns dias dieta muito restritiva e aí em um determinado momento que você tem a oportunidade de comer outras coisas, você acaba exagerando. Posteriormente a isso, você acaba compensando, seja treinando muito mais, fazendo muito cardio ou voltando a restringir muito a alimentação, e aí você continua nesse ciclo. Esses são alguns comportamentos, algumas características que se enquadram nesse estilo de dieta que adoece. E essas dietas acabam chamando muita atenção porque elas dão resultado no curto prazo, 1, 2, 3 meses, então você está muito motivado ali e aí qualquer coisa que você fizer vai dar algum resultado, e por dar esse resultado relativamente rápido, é por isso que elas acabam ficando famosas, porém não são modelos que são sustentáveis a médio e longo prazo. Então você começa a se frustrar, você começa a ficar angustiado e começa, na verdade, a piorar o que é o seu relacionamento com a comida, e isso prejudica muito o andamento de todo o processo. E muita gente acaba caindo nesses modelos de dietas mais extremas por achar que existe uma solução mágica. Por exemplo, algum nutriente que vai ser a solução, ou algum suplemento que vai ser o diferencial, ou então o uso de medicamentos como o que está na moda agora, né, muito em alta, o Mounjaro para emagrecer, mas sim, para perder 5, 3 quilos, algo mais estético, sendo que é um medicamento para quadros de obesidade, diabetes, então para outro tipo de público, mas que vem sendo muito usado, né, para essa parte estética. Querer copiar a dieta de outra pessoa, principalmente nas redes sociais, que a gente vê muita coisa e quer seguir porque acha que aquilo é o que você precisa, porque você quer ficar com o corpo daquela pessoa, então você vai copiar o que ela faz. Mas na verdade aquilo é só um recorte da vida daquela pessoa e não condiz com a sua realidade. Então muitas vezes a gente tenta se encaixar em um modelo de dieta, de rotina, de estilo de vida que não se enquadra na nossa rotina. E a partir desses modelos de dieta restrita, se cria muito uma ideia também que fazer dieta, que ter uma alimentação saudável é algo fora da realidade, que é algo extremamente difícil ou restrito, quando na verdade o intuito de você procurar um profissional para ter ali uma boa orientação é você encontrar a sua forma de se alimentar. Então não é você pegar um modelo engessado de determinada coisa e você se enquadrar ali. Não, é na verdade a gente conseguir abrir ali as possibilidades, entender todas as possibilidades possíveis e dessa forma encontrar uma forma que faça sentido e que seja sustentável para você. E eu tenho até um exemplo pessoal disso, que no meu primeiro ano da graduação, em 2017, eu procurei uma nutricionista para me ajudar com a alimentação. Eu já treinava, eu treino desde 2014, mais ou menos, e aí eu queria uma ajuda para recomposição corporal. Por estar no primeiro ano da faculdade de nutrição, eu ainda não entendia muito bem, não sabia montar uma dieta, então procurei ajuda profissional. O que aconteceu foi, eu me vi presa nesse plano alimentar que não foi feito exatamente para mim, levando em conta minhas preferências, minha individualidade. E eu lembro de um episódio que foi, eu já tinha jantado e fui dormir com muita fome. Meu estômago estava roncando. Eu não consegui dormir, tive que levantar procurando alguma coisa para comer e fui tomar um copo de leite. Um copo de leite puro, porque imagina, se eu já tava sentindo culpa por tomar um copo de leite, imagina se eu iria colocar alguma coisa ali, um achocolatado. Eu me senti culpada, parecia que eu não ia conseguir emagrecer por estar tomando um copo de leite que não estava no meu plano alimentar e eu não tinha contato com essa profissional, então era algo que eu só iria poder perguntar para ela numa próxima consulta, falar que eu estava com fome, que precisaria ali ajustar meu plano alimentar. Então eu fiquei um mês
passando fome, eu comia realmente muito pouco e ia dormir com fome muitas vezes, até eu entender que eu não precisava ter passado por aquilo. Mas foi só depois de um tempo de estudar, de realmente conhecer como funciona o processo de emagrecimento, de recomposição corporal, para eu conseguir ter clareza do que eu precisava fazer e do que eu preciso fazer quando eu quiser emagrecer, hipertrofiar, ou só manter mesmo uma alimentação mais equilibrada, manter meu peso, e que eu não precisaria ter passado por aquilo, ter passado fome, ter ficado com medo de tomar um copo de leite. E acho que essa ideia, né, de restrição extrema, de você excluir carboidrato, excluir um grupo alimentar, excluir glúten, excluir lactose, é justamente aquilo que a gente estava conversando, que são pensamentos que acabam muitas vezes te engessando e te trazendo para essa ideia que é algo muito difícil, que é algo que não dá para fazer, que é algo que vai te fazer sofrer, quando na verdade a gente começa a expandir um pouco mais nosso grau de consciência, quando a gente começa a ter uma mudança de mentalidade, a gente entende na verdade que não existe absolutamente nada que seja restrito. O glúten, ele precisa de atenção, a pessoa que é celíaca ou que vai ter uma intolerância ao glúten não celíaca, a lactose para quem é intolerante à lactose, o leite no geral para quem tem uma alergia à proteína do leite, mas de forma geral não são alimentos que por si só vão fazer mal, vão inflamar, vão engordar, vão fazer qualquer coisa do tipo. Então, quando a gente já começa a tirar esse peso de ter que excluir determinados grupos alimentares, eu acho que isso já traz uma leveza importante para o processo. Da mesma forma que pode incluir doce, pode incluir pão, pode incluir todo tipo de fruta. Hoje em dia na internet a gente vê uma demonização muito grande assim de determinados tipos de alimentos que são coisas que muitas vezes deveriam ajudar a pessoa, mas acaba atrapalhando justamente para trazer para essa perspectiva de uma restrição muito grande. E aí até contando agora um exemplo meu, isso foi até antes de eu entrar na faculdade e eu tinha essa ideia de que uma alimentação saudável era algo extremamente restrito, que não poderia ter alimentos ali mais palatáveis, ultraprocessados, etc. E teve uma viagem que eu fiz com um amigo, uma viagem que era no meu aniversário, e a irmã desse amigo preparou um bolo para mim. E eu nunca tive problema com peso, de ter sobrepeso, de ter obesidade, então na teoria eu não deveria me preocupar tanto, mas eu tinha uma ideia de que uma alimentação saudável não poderia ter um resquício ali de bolo, qualquer doce que fosse, que isso iria me atrapalhar. E aí nessa situação, a irmã desse amigo fez esse bolo para mim, eu acabei recusando inicialmente o pedaço, achando ali que eu tava arrasando. E posteriormente eu acho que eu até aceitei, eu nem lembro, mas hoje em dia até já pedi desculpa pra ela e tal, que é um negócio que realmente assim me marcou. E é o tipo de coisa que a desinformação e a falta de esclarecimento acaba trazendo para as nossas vidas. Então, no meu caso, eu nem considero que foi tão grave assim, porque logo em seguida eu entrei na faculdade, comecei a estudar. Tenho certeza que isso melhorou muito a forma como eu lido com tudo isso, mas muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade, acaba vendo coisas na internet, cai na mão de um profissional que acaba botando mais terror na pessoa do que ajudando. Então, a gente ter esse aumento de consciência eu acho que é fundamental. E até pegando isso que você falou agora, é claro que quem não é da área não tem obrigação de saber, né? Mas o que a gente quer trazer aqui é para você ter minimamente um pouco de desconfiança com o que você vê. Então, coisas que parecem muito, sabe, o bom demais para ser verdade? Aquela solução que é muito simples e só aquele profissional sabe, se questiona um pouco, sabe? Será que isso é verdade? Por que não tá todo mundo falando disso, né? Mais profissionais sérios falando disso? Por que é só um ou outro? Então aquele milagre que algumas pessoas apresentam, ou a dieta perfeita, você tem que seguir dieta X, né? Que normalmente leva algum nome, se questiona. Vá, procure alguém de confiança realmente, um profissional de confiança para tirar essa dúvida. Ou tente acompanhar mais pessoas, ou deixe de acompanhar essas pessoas, né, que falam muitas coisas que não faz sentido. Ter esse conhecimento, ter essa clareza de não rotular alimento, começando por aí, não rotule alimentos bom, ruim, engorda, emagrece, porque tudo depende do contexto. Sempre. Comer pão engorda? Não sei. Quantos pães? Pra quem? Qual contexto? Um pão sozinho? Não engorda. Um chocolate? Não engorda. Porque tudo vai depender do contexto.
E dentro desse processo de mudança também, é super importante você ter em vista que é uma mudança de mentalidade, uma mudança de estilo de vida e não só uma mudança do que você está comendo. Porque se você não muda a sua cabeça antes de mudar o que você vai comer, isso não vai funcionar. Então é super importante a gente olhar para todos os pilares que compõem o que é o estilo de vida saudável e buscar entender como foi construído o seu comportamento alimentar. Então você alimenta da forma que você se alimenta há 20, 30, 40 anos. Não vai ser em 1, 2, 3 meses que isso vai mudar completamente. Então a gente trazer para uma racionalidade o porquê você come como você come, quais são as motivações, quais são ali as emoções envolvidas no seu se alimentar, é fundamental para a gente conseguir reconstruir e melhorar o que é o seu relacionamento com a comida. E aí a gente fala de manejo de estresse e de ansiedade, de melhorar a qualidade de sono, de ter uma rotina frequente ali de exercício físico, que você tenha uma boa adesão, que você tenha uma boa consistência, de ter atenção com o consumo de álcool, de ter atenção ao ambiente que você está inserido, seu ciclo social, que todo esse conjunto de coisas vai impactar no que é o objetivo final ali do que você está comendo e que resultado aquilo vai te proporcionar. Vale lembrar que a alimentação é um pilar da nossa vida, então imagine um prédio. Imagine quantos pilares tem ali embaixo para sustentar esse prédio. Vamos trazer isso para a nossa vida. Um desses pilares é a alimentação, não é o todo. Então, se algum outro pilar ele está desestabilizado, por exemplo, eu tenho um trabalho extremamente estressante, pode ser que eu busque refúgio na comida, eu busque conforto na comida, o meu relacionamento não tá legal, busco um refúgio na comida, enfim, a gente precisa prestar atenção em outros pilares da nossa vida para entender, como o Matheus disse, por que você se alimenta da forma que você se alimenta, o que te fez, se você ganhou muito peso nos últimos anos, o que te levou a ganhar esse peso. Então a gente precisa dar uns passos para trás e entender a forma que você se alimenta, o que está interferindo nisso, que leva você a fazer as suas escolhas. Dito tudo isso, acho importante dizer para você ficar atento aos sinais. Por exemplo, e de novo vou me usar como exemplo, nos últimos 6 meses mais ou menos, a gente tem comido de uma forma mais solta, digamos assim, permitido mais comer mais fora ou pedir mais comida, enfim. Eu não tenho treinado de forma tão intensa, tão motivada, apesar de continuar treinando. Não é aquele treino, sabe, o melhor da vida. E eu sei disso. Eu estou consciente disso. Então, esse detalhe é muito importante. Saber que eu estou numa fase de não tão focada assim e tá tudo bem. O ponto é, eu não posso esperar ter um resultado diferente daquilo que eu tô fazendo. Então é óbvio que após esses 6 meses, eu não vou estar com um percentual de gordura mais baixo. Porque o que eu vinha fazendo não corresponde a isso. Então eu sabia. E qual foi o meu sinal? Foi uma roupa, foi uma calça jeans que eu tenho há anos e que serve, né, por todos esses anos, que eu coloquei e percebi que estava mais apertada. E aquele foi o meu sinal. Falei, olha, tem alguma coisa aqui, né? Provavelmente eu tô engordando, eu não fico me pesando, eu não fico fazendo avaliação, porque pra mim não faz sentido. Mas pela roupa, eu percebi que algo estava acontecendo. Então aquilo já foi um alerta de falar, olha, você quer continuar nesse caminho ou você quer voltar e prestar atenção no que precisa ser melhorado? E aí foi o que a gente fez, né? Então a gente voltou para uma alimentação um pouco mais focada, digamos assim, de ter menos inseções. E tá tudo bem também, porque eu acho que a gente tá nessa fase agora, a gente aproveitou bastante, estamos nessa fase de voltar a ser mais focado, não bitolados, mas mais focados. Então a mensagem é que você preste mais atenção, sabe? Não leve a vida de uma forma tão no automático assim, porque facilmente você vai ganhando 10, 15, 20, 30 quilos e quando você vê, você se distanciou absurdamente de onde você estava. É claro que dá para voltar, mas o caminho vai ser muito maior do que se você ganhar ali seus 5 quilos, perceber e retomar. Uma coisa que eu acho interessante também é a gente criar uma base de hábitos saudáveis. Porque por mais que a gente tenha flexibilizado um pouco mais nesses 6 meses, não é que a gente deixou de treinar. Antes a gente treinava talvez 5, 6 vezes por semana e fazia 2, 3 horas de cardio. A gente só diminuiu um pouco, mas o diminuir um pouco pra gente, no nosso contexto atual, é treinar 4, 5 vezes por semana, continuar fazendo cardio, mas talvez um pouco menos. E não é que a nossa alimentação durante a semana virou um caos, mas a gente pedia comida 1 vez por semana, agora a gente está pedindo 3.
Mas como ela falou, algo extremamente consciente, e quando a gente tem essa base de hábitos saudáveis, isso é super importante para que nesses períodos que você vai ter um pouco mais de exceções, isso consiga ali ainda te segurar e não vai fazer com que você acabe desandando. Um pensamento que eu vejo que sabota muita gente é o pensamento do 8 ou 80. Ou a pessoa está completamente focada ou ela está chutando balde totalmente. E a falta de flexibilidade e essa criação de uma rigidez muito grande acaba impedindo a pessoa de explorar essas possibilidades infinitas aí que a gente tem entre o 8 e o 80, que é justamente nesse meio termo de você entender o contexto que você está, o que faz sentido fazer naquele momento, o que é possível, é que vai trazer essa estabilidade de você conseguir chegar no físico bacana, chegar num corpo bacana, e ainda que oscile um pouquinho para cima ou para baixo, que não seja oscilações absurdas, que isso sim acaba sendo prejudicial, tanto do ponto de vista psicológico, tanto também do ponto de vista metabólico a nível de saúde. Uma coisa muito perigosa desse modelo engessado de dieta é que ele não te ensina a lidar com adversidades. Então, fim de semana, Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversários, férias, feriados, coisas que inevitavelmente vão acontecer de forma constante na sua vida, você acaba não conseguindo lidar e aí vem aquele pensamento, vou esperar ficar tudo perfeito para aí sim começar, porque tu já associa o começar você se restringir de tudo e nisso tu acaba nunca começando ou começa e já para de novo porque você não consegue ter essa consistência, não consegue criar esse meio termo. Então é super importante a gente ter atenção em relação a isso para não acabar mais uma vez se sabotando, criando essa restrição muito grande e também desnecessária. E não mudar a forma de pensar e lidar com a comida antes de seguir um plano alimentar pode ser um tiro no pé, porque como o Matheus falou, lidar com essas, eu não diria adversidades, porque é a vida. Sempre vai ter finais de semana, sempre vão existir férias, viagens, festas, etc. E até um dia que teoricamente seria um dia da sua rotina, pode acabar acontecendo outras coisas que não estavam previstas. E se você não tem uma boa base alimentar, se você não tem um bom conhecimento sobre isso, mas se você está preso nesse modelo rígido de dieta, você sempre vai se frustrar e buscar fazer a tal da compensação. E esse pensamento de restrição acaba gerando um sentimento ruim, talvez até em relação à comida, que quando chega ali no fim de semana, a pessoa tem aquela sensação de libertação. Então ela acaba extrapolando muito, porque durante a semana ela é inibida ali de comer determinados alimentos e aí, como ela não foi ensinada a lidar com aquilo, quando ela pode comer, ela acaba comendo demais e entra nesse ciclo de perder, ganhar peso, ou então estagnar dentro do processo de emagrecimento. E o que fazer então, né? Vamos colocar uma ordem aí, que seria primeiro você mudar a sua mentalidade, digamos assim, você se conhecer melhor. Então, como a gente já falou, por que eu como o que eu como, o que me leva a comer, se eu tô ganhando peso, o que tá fazendo com que eu ganhe peso, por que eu tô fazendo essas escolhas, se eu gostaria de fazer outras escolhas. E tudo isso o nutricionista pode te ajudar também. Na verdade, deveria te ajudar com isso e não simplesmente te entregar um plano alimentar que você não tá apto ainda a seguir. A gente precisa reconhecer isso muitas vezes. Então, primeira coisa, se conhecer e ter mais clareza. Clareza dos seus objetivos, clareza dos seus hábitos, das suas ações, etc. O plano alimentar em si, a gente costuma inclusive dizer que não é uma coisa que vai te engessar. É uma coisa, na verdade, que vai abrir ali as possibilidades. Então, é um mapa para a gente ter um norte, para a gente caminhar, mas não ficar restrito somente àquilo. Mas a partir daquilo, a gente conseguir encontrar novas possibilidades. Outra coisa que o Matheus sempre fala, que é a consistência antes da excelência. Então, aquele pensamento 880 não faz o menor sentido, porque a vida não é algo linear. Então, a alimentação não tem como ser algo também linear, vão ter altos e baixos, mas se você tem essa clareza e você tem essa base construída, você consegue sim fazer melhores escolhas. E cuidado ao se comparar. Cuidado ao se comparar com outra pessoa que tem uma rotina completamente diferente da sua.
com essa rotina perfeita que é mostrada no Instagram, todo mundo acordando 5 horas da manhã feliz, saindo para correr, tomando seu super coffee, comendo sua marmita saudável, que é um recorte. Muitas vezes aquela pessoa ela ganha a vida desse jeito, mostrando essas coisas, e a gente buscar isso pode ser algo extremamente prejudicial e doentio para nossa saúde mental. Então a melhor coisa que você pode fazer para você é ter essa clareza da sua própria vida, das suas próprias escolhas, e então buscar um profissional para te ajudar com tudo isso, né? Reconhecer as suas dificuldades, e o nosso papel é te trazer ferramentas para lidar com isso. E dentro desse contexto de rede social, eu vejo que isso acabou também mexendo com a sensibilidade das pessoas de entender o que é um bom físico natural construído ali a partir de hábitos saudáveis. Então a pessoa muitas vezes ela tem a ideia que ao fazer dieta, exercício, se alimentar bem, ela vai ter o corpo de uma pessoa que está fazendo uso de hormônio, que está fazendo procedimento, que está fazendo ali uma série de coisas, e nada contra quem faz, mas é super importante você alinhar essas expectativas para você entender aonde é possível você chegar tendo a rotina que você tem, de acordar cedo, de trabalhar, de ter família, de ter filhos, de ter uma série de coisas, para o que é ali a rotina da blogueira que tem a vida, entre aspas, perfeita, mas tem uma série de procedimentos, tem uma série de coisas. Para você não se frustrar nesse meio do caminho. A depender do caso, eu não sou contra a pessoa usar hormônios ou a pessoa fazer o procedimento, mas eu acho que tem que estar tudo muito bem racionalizado, tudo bem organizado, a pessoa entender por que ela está buscando aquilo, e antes de buscar alguma coisa, sempre olhar para essa base, que vai ser a parte sempre mais importante. Exato, mas mesmo se a pessoa recorrer a procedimentos estéticos, o que também está tudo bem, se ela não tiver a base, não vai adiantar. Esse procedimento estético vai durar muito pouco e essa pessoa vai retornar para onde ela estava. Então, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, se essa pessoa não mudar a mentalidade dela, a chance dela ganhar peso, e tem muitos estudos mostrando isso, é muito grande, dela reganhar todo aquele peso perdido e até mais, né? Um procedimento estético, por exemplo, uma lipoaspiração, se essa pessoa não tiver uma base bem feita, ela vai reganhar peso. E aí não vai acumular, por exemplo, na região da barriga, mas vai se acumular aqui na lateral, nas costas, braços, pernas, enfim. Então a gente volta para a base, é dar a importância dessa base e de ter essa clareza. E outro ponto que eu sempre gosto de lembrar também, eu trago para minha vida e gosto também de falar com as pessoas sobre isso, alinhar as nossas expectativas com a realidade. Então, por exemplo, eu gostaria de acordar amanhã e estar com a minha barriga chapada, com quadradinhos? Eu gostaria. Mas eu quero fazer o que precisa ser feito para ter essa barriga? Não quero. Por quê? Porque eu não quero abrir mão de muita coisa que eu gosto. E para ter uma barriga chapada, e esse é só um exemplo, eu preciso abrir mão de muitas coisas. Eu preciso seguir uma dieta bem restrita em calorias, eu preciso errar o mínimo possível, eu preciso treinar muito bem, fazer muito cardio. Então, são abdicações que eu não estou disposta a fazer. Então, apesar de ser legal ter uma barriga chapada, o caminho não é o que eu quero seguir. Então a gente ter essa clareza, porque às vezes a gente só pensa assim, eu quero emagrecer, eu quero ter a barriga chapada. Você só tá pensando no resultado final, mas você tá esquecendo de todo o processo, de todo o caminho até chegar lá. Então tudo bem querer, mas a gente precisa entender quais são os passos e você se perguntar, estou disposta a passar por isso? Eu quero? Se você quiser, tá tudo bem. Mas você pode falar, caramba, é verdade, eu não quero. Eu não quero abrir mão de muitas coisas, eu não quero abrir mão de um final de semana em família, abrir mão de um docinho, eu não quero. Que muitas vezes, para alguns tipos de físico, isso vai ser necessário. E isso conversa com o que a gente estava falando de ter uma base sólida de hábitos, pois quando você tem uma base sólida, você vai conseguir ter um resultado já acima da média e manter aquele resultado basicamente o ano inteiro. E aí vamos supor, você vai fazer uma viagem, vai ter um casamento, uma sessão de fotos, um período ali que você queira estar um pouquinho mais seco, aí beleza, você faz algo um pouco mais restrito, 2, 3 meses, chega no resultado, desfruta, mas você vai perceber que não é algo sustentável, que não é algo que faz sentido de você manter ali na sua vida, a não ser que você seja um atleta, que você viva ali a partir do seu corpo, do seu físico. E aí beleza, tu foi, desfrutou, volta pro que é a base. E aí, como eu falei, você já vai conseguir ter um resultado ali muito acima da média, tanto de saúde, tanto de estética, e algo que você vai conseguir levar de forma muito mais leve na sua rotina.
O intuito desse vídeo foi uma conversa mais informal. Eu trouxe aqui a Bianca, que é nutricionista, minha namorada, e trabalha também, a gente trabalha junto dentro da consultoria e naturalmente a gente conversa muito sobre os pacientes, sobre a profissão, sobre o rumo que as coisas têm tomado. E a ideia foi trazer um pouco dessas conversas que a gente tem aqui para o YouTube para compartilhar com vocês. Acredito que são conversas ricas que vão ajudar vocês nessa construção de mentalidade para conseguir manter esse estilo de vida saudável. Porque nessas nossas trocas a gente tem percebido quão importante e é o diferencial nas consultas, nas conversas e até depois ali no suporte pelo WhatsApp, que é trazer essa questão de maior clareza para as pessoas, para justamente não serem aqueles ratinhos ali numa roda seguindo o plano alimentar, que se você tirar o plano alimentar dessa pessoa, ela não consegue mais seguir uma dieta ou se alimentar bem, porque ela tá totalmente dependente daquilo, é uma rigidez tão grande, ela tá dependente daquilo e ela não sabe, de fato, ter autonomia. Eu acho que essa é a palavra que faltou a gente trazer aqui, autonomia. O nutricionista precisa ser uma ponte, sabe? Para te ensinar e depois você conseguir ser capaz de seguir sozinho ou ir eventualmente ao nutricionista só para ter aquele controle, sabe? Mas você ser capaz de ser uma pessoa que faz suas próprias escolhas, que consegue se manter ali num basal muito bom e só dar um gás eventualmente quando você quiser. Eu espero que a gente consiga trazer isso aqui ao nosso primeiro vídeo, né? A gente tem muito ainda para ir melhorando, mas a gente estava bem inquieto com esses assuntos borbulhando na nossa cabeça, então a gente falou, a gente precisa trazer isso para as pessoas, passar essa informação no mundo de tantas informações, a gente sabe disso, mas é tentar ser um pontinho de luz, assim, né, de esperança até, eu diria, para trazer um pouco mais de conforto, de leveza, que eu acho que a gente está precisando, até porque nós já passamos por momentos um pouco mais obscuros, assim, em relação a estilo de vida, dieta, treino, né, como se fosse algo completamente isolado da nossa vida, e não é. Precisa compor o todo, nossa rotina, etc. Então eu espero que a gente consiga agregar. Se você chegou até aqui, imagino que você tenha gostado do vídeo, então deixa o like, deixa o comentário, caso tenha ficado qualquer dúvida pode escrever que a gente vai responder também. Se inscreve no canal e por hoje foi isso. Até a próxima.